Que papo de... Opa, não pode falar isso no YouTube. Pessoal, hoje a gente vai falar sobre ela, a diarreia. Meu nome é Fernando, sou médico de família e comunidade. Então, o que é a diarreia? Parece meio boba essa pergunta, mas às vezes os pacientes ficam em dúvida. Não sei se é diarreia, se não é. O que define? É o aumento, a mudança da frequência e da consistência das fezes, né? Então, se você está indo mais no banheiro, mais do que o seu normal, né? Ou se as fezes estão ali mais amolecidas ou mais líquidas, isso caracteriza a diarreia. É uma coisa muito comum. Todos nós, todo ser humano vai ter algum episódio de diarreia durante a vida, né? Isso é um fato. Então, o que a gente precisa entender? Tem várias doenças que causam diarreia, ou várias situações que podem causar diarreia. Então a gente precisa diferenciar entre elas para que se dê um tratamento, um acompanhamento adequado. A diarreia que a gente vai falar aqui é aquela mais comum, a diarreia aguda, ou seja, que dura ali no máximo até 2 semanas. Geralmente acaba bem antes disso. Ou seja, se você tem uma diarreia crônica que dura meses, dura anos, aí é outra investigação, são outras causas. Obviamente pode começar com uma diarreia aguda, porque tudo que dura muito tempo começa com pouco tempo, né? Mas a gente hoje vai falar dessas que duram somente pouco tempo. Tudo bem? Então qual que é a causa mais comum da diarreia? É o que em geral a gente chama de intoxicação alimentar, né? Ou seja, quando a gente ingere alguma coisa que não estava boa. E é difícil às vezes saber da onde foi. Pode ter sido da comida, da bebida, podia estar no prato, no copo, no talher. Criança às vezes põe a mão nas coisas, leva a mão à boca, ou a gente mesmo às vezes coloca alguma coisa ali na boca, enfim. Da onde veio é difícil saber, o fato é que entrou ali no nosso organismo uma bactéria, um vírus, uma toxina, às vezes até um ingrediente que o nosso corpo não digere bem. E a diarreia, ela nada mais é do que o jeito que o corpo tem de jogar aquilo ali para fora. Então ela a princípio não é ruim, né? A gente quer que aquilo saia. Qual que é o grande problema? Ao mesmo tempo que está saindo aquilo que a gente quer, está saindo também muita água. E aí a gente pode desidratar. Então aí fica fraco, um pouco zonzo, um pouco tonto, às vezes pode dar até uma dorzinha de cabeça. Então é super importante, é o ponto principal do tratamento da diarreia aguda, de causa dessas que eu comentei, a hidratação, tomar bastante água. Parece simples, parece bobo, mas é às vezes o ponto que a gente precisa diferenciar entre ir para o pronto-socorro ou ficar em casa. É quando a gente não consegue se hidratar, principalmente em criança, aí a gente tem que ir lá para o pronto-socorro para receber a hidratação via venosa. Então, um ponto super importante é a hidratação no caso da diarreia aguda. Além da hidratação, a gente dá uma preferência, como o intestino da gente está sensível, para uma comidinha mais leve, mais tranquila, né? Então não vai comer coisas muito temperadas, muito diferentes. A gente dá preferência a coisas de fácil digestão, até mesmo os carboidratos simples, né? Que em geral a gente evita de ter muito na dieta, mas nessa hora comer de pouquinho em pouquinho, várias vezes, né, ao dia, não muita quantidade, e essas comidas mais tranquilas. Inclusive, em algumas culturas, como por exemplo na cultura japonesa, existem pratos específicos para quando a pessoa está mais doente, porque eles perceberam isso ali ao longo da experiência. Então a gente tem o okayu, que é aquela canja, né, de arroz. Isso tem uma versão chinesa também, né? Acredito que em outros países asiáticos também tenha. Aqui no Brasil também temos, né, a canja e tal. Então, que é a comida, entre aspas, comida do doente, porque foi visto isso. Quando a gente está com o intestino irritado, é bom evitar. É bom evitar o leite também, tá? Porque mesmo que a gente não tenha uma intolerância à lactose diagnosticada, o local onde é produzida a lactase, que é a enzima que digere a lactose, né, que é o açúcar do leite, ela fica com a inflamação ali intestinal, ela fica prejudicada. Então a gente perde um pouco essa capacidade da digestão do leite, em maior ou menor grau, dependendo tanto da intensidade da diarreia e da própria constituição da pessoa. Mas de maneira geral, a gente evita, né, comidas muito temperadas, muito fortes com leite, e dá preferência a essas comidas mais tranquilinhas,
levinhas, mais suaves, que é o que a mãe da gente, a avó da gente preparava pra gente ali quando a gente fica doente, tá tudo certo. Então, além da desidratação, aqui é um ponto importante. Quando é que eu devo só ficar em casa, tranquilo, me recuperando, com os cuidados às vezes de um familiar querido ali, e quando que eu devo procurar ajuda médica? Esse é o ponto que é bem importante. Então, como a gente já comentou, a desidratação é um indicativo de eu ter que ir no pronto-socorro. Se eu tiver febre por mais do que um dia, às vezes é normal ali no começo ter uma febrinha, se ela ceder em menos de 24 horas até tudo bem. Agora, se ela ficar mais do que um dia, também é um indicativo de eu ir para o pronto-socorro. Se eu tiver com uma frequência muito elevada, ou seja, mais do que quanto? Mais do que 6 vezes por dia, então eu preciso ir ali para o pronto-socorro. Se eu tiver presença de sangue, pus, muco nas fezes, interessante de ir também procurar o atendimento. Essa indicação aqui vale, na verdade, para quase todas as questões, ou seja, se eu tiver uma dor muito intensa, se tiver uma dor... É normal ter dor de barriga quando eu estou com diarreia? Sim, mas se for aquela dor muito intensa, eu também devo ir ao pronto-socorro. Isso vale para várias doenças, né? Então, dor de cabeça também, dor lombar também, né? Então, sempre quando eu tenho uma coisa que foge do meu padrão, se ela está muito intensa, vale a pena de ir para o pronto-socorro. Aqui um detalhe que às vezes não é muito conhecido: idade maior do que 70 anos. Então, se eu sou mais velho do que 70 anos, mesmo que não tenha nenhum desses outros fatores, é importante de eu ter uma avaliação médica quando eu tenho diarreia, tá? Então, esse é um detalhezinho que às vezes passa batido. Ah, o vovô tá com diarreia, é tranquila, deixa ele em casa. Não, se ele tiver mais do que 70 anos, procure uma avaliação. Nem que seja por teleconsulta ou pelo menos, mas tenha alguma avaliação médica, porque aí nessa avaliação ou no consultório, a gente vai ver se precisa ir ao pronto-socorro ou não. E como saber se eu estou desidratado? Será que eu estou? Será que eu não estou? Será que eu bebi água o suficiente? Então, quais são os sinais? Ficar com a boca seca, ter muita sede, ficar mais molinho, né, mais desanimado, uma dor de cabeça, uma zonzeira, uma tontura, né? Então, se tiver qualquer um desses sinais, ou a urina tiver muito alaranjada, muito colorida, né? Um amarelo muito forte, com cheiro forte, estiver urinando pouco, são os sinais da desidratação. Preciso fazer exames quando eu tenho diarreia? A maioria das vezes não, mas para alguns casos, principalmente esses que às vezes vão para o pronto-socorro, a gente vai pedir lá talvez um exame de sangue, uma amostra de fezes, né, para a gente poder identificar às vezes o agente que está causando aquilo ali, ver se tem alguma outra repercussão. E aí o tratamento, ele vai consistir no tratamento de manutenção, ou seja, hidratar, que a gente está batendo bastante nessa tecla, que é o mais importante. Algumas medicações, às vezes, para aliviar a dor, o enjoo, então um analgésico, remedinho ali para aliviar um pouco o desconforto, o enjoo. É importante também verificar as outras medicações que porventura a pessoa esteja tomando, porque elas podem ser também uma causa da diarreia, né? E aí a gente às vezes precisa suspender, ajustar a dose disso daí. Em alguns casos selecionados ali, dependendo da gravidade e do agente que está causando, a gente pode também proceder com antibiótico. A gente tem que sempre tomar muito cuidado, porque o intestino ele já é um local que é colonizado por vários micro-organismos, né? Então, só ter bactéria lá não é o problema. Até, inclusive, a gente precisa dessas bactérias ali para ter uma digestão saudável, enfim. Mas, dependendo do agente causador ali que está proliferando muito, a gente lança a mão ali do antibiótico. E em alguns casos, né, que a pessoa tem algum compromisso inadiável, um casamento, uma formatura, enfim, alguma coisa que não dê para ela faltar, a gente pode lançar a mão daqueles remédios que seguram, que travam o intestino. O exemplo mais conhecido, acredito que seja a loperamida ou o famoso Imosec. Só temos que tomar um certo cuidado com ele, tá? Se você tem sangue nas fezes, que já era um indicativo de ir para o pronto-socorro, né? Mas, além disso, não utilizar a loperamida, caso tenha o Imosec, caso tenha sangue nas fezes, tá? Porque pode ser perigoso. Além do sangue nas fezes, se você tem febre
junto com a sua diarreia, não utilize a loperamida ou Imosec, tá? Então, nessas duas condições a gente evita de usar o remédio que prende lá, o Imosec e a loperamida. Em alguns pacientes, ela pode causar também alguns problemas da parte cardíaca, tá? Então, tomar cuidado. Às vezes, se você tem algum histórico na família, é bom a gente evitar esse tipo de medicação, tudo bem? E para prevenir a diarreia, algumas não tem como, mas a gente tenta os hábitos de higiene, né? Lavar as mãos, lavar a comida, usar água filtrada, fervida, enfim, porque a gente consegue driblar às vezes esses agentes. Às vezes não tem como. Tem uma bactéria, por exemplo, que se chama Staphylococcus, que produz uma toxina, né? Então a bactéria produz um veneninho ali que, mesmo que eu esquente a comida, a bactéria morre, mas aquela toxina fica e aí eu vou ingerir e posso ter quadros inclusive são quadros bem pronunciados, né? Vômitos, diarreia, um pouco depois de ingerir ali aquela comida. Então, existem casos, mas a maioria das vezes a gente consegue evitar lavando bem, cozinhando, lavando as mãos para evitar a propagação desse tipo de agente. Então, pessoal, se você gostou ou se você já teve algum problema, alguma situação engraçada ou alguma situação constrangedora com um quadro de diarreia, compartilha aqui com a gente, comenta. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima!